o Roger Guedes quase ia pro Al Nassr, falou que fica no Corinthians, fez os adeptos ficarem contentes e agora é jogador do Al Rayyan. E ainda por cima, eu vi um vídeo, não sei se é fake, mas não é fake, que ele ainda disse: espero voltar um dia, mano. É verdade. Ei, Cara, primeiramente, Roger Guedes, ele chegou ali. Quando ele chegou no Corinthians, ele chegou como um cara bem assim. Ah, esse jogador não vai dar certo porque veio ganhando 1 milhão por mês, 1 milhão de reais, pô, é muito dinheiro, dá mais ou menos aí o que, uns US$ 200 mil, 200 mil por mês. Veio como uma aposta porque ele aqui no Brasil ele jogou bem no Criciúma, aí foi pro Palmeiras, ali ele teve problema de Palmeiras relacionamento. já. Teve problema de relacionamento, foi pro Atlético Mineiro, teve problema de relacionamento, foi pra China, encheu o bolso de dinheiro e aí fez um trâmite lá, rescindiu com o time da China, veio pro Corinthians. Desde que ele chegou ao Corinthians, ele tem sido o melhor jogador do elenco disparadamente. É o que Exato. faz mais gol, o que dá mais assistências, o que sempre joga melhor. Então, ele estava, na minha humilde opinião, ele estava caminhando para ser um ídolo. Não, para mim, ele não chegou a ser um ídolo de fato. Ele era aquele extremo esquerdo que pegava bolas, tentava sempre jogadas individuais, fazia os seus gols, era fominha, de vez em nunca ele dava um passe, né, uma assistência. O que faltava para ele ser um ídolo? Um título. Para mim faltou aí um título e o Roger, eu acho que por tudo que ele fez pelo Corinthians ele merecia. Tem minha gratidão. Porém, chega uma proposta, a gente falou, pô, é muito dinheiro. Claro que o jogador vai aceitar, porque eu falei isso numa live que eu fiz ontem, que se você trabalha, por exemplo, num McDonald's da vida e você ganha É. R$ 1.000, você ganha US$ 1.000 por mês e você recebe uma proposta, sei lá, do Burger King para ganhar 5 mil, você vai no Você não vai mesmo dia. Você não pensar, vai não vai pensar. pensar. É muito dinheiro. Acho que ele ganha 1 milhão por mês e lá ele vai ganhar, acho que 5. É muito dinheiro. Ele vai ganhar muito dinheiro lá. E aí tudo bem, a gente entende que o dinheiro fala mais alto. E tudo bem ele aceitar a proposta, mas o que me deixou indignado quando eu parei de passar pano pro nosso amigo Roger Guedes foi quando ele falou que desde que ele chegou ao Corinthians em 2021, ele tinha um acordo com o presidente do Willian para jogar no Essa Catar. eu vi, mano, você tocou no assunto. Eu vi esse vídeo, eu falei, eu nunca vi isso na minha vida, eu duvido, isso não existe. Eu já tenho um acordo com o presidente do Catar que essa proposta já ia acontecer. Eu quando vi isso, eu falei, Guedes, sério. Ele fala que ele tinha esse acordo com o presidente do Willian para caso chegasse uma proposta ele sair. Entendo. Se chegar uma proposta, ele vai sair do time. Tá certo. Ok. Só que se chegasse uma proposta financeiramente boa para ele e boa para o clube. Essa proposta chegou não tão vantajosa para o clube, porque o Corinthians só tem 40% dele. Você acredita que esse acordo existiu? Não, porque a primeira proposta que eventualmente ia chegar para ele seria do Al Nassr do Cristiano Ronaldo. O Al Nassr, agora que contratou o Mané, obviamente não ia contratar mais o Roger Ah, já Guedes, não, já não. mesma posição. Então, o que eu acho que o Roger Guedes veio pro Corinthians, sabe que o Corinthians aqui no Brasil é uma vitrine muito grande, e ele fez o Exato. acordo com o Duílio. Ó, Duílio, se chegar uma proposta da Europa ou de fora do país vantajosa, você me libera. Tanto que ele foi liberado, o Corinthians só tinha 40% dos direitos dele, os outros 60% era do próprio atleta. Então o atleta ia receber 60% do valor da negociação mais um montante do salário. Então, assim, é muito dinheiro. Só que ele chega e fala que sempre teve esse sonho de jogar no Qatar, no Al Rayyan, meu amigo. Se você pedir pro Roger Guedes falar 3 jogadores desse Al Rayyan, o Roger Guedes não vai saber falar. Essa parte já é uma opinião tua, mano. O Aham. Corinthians, Corinthians perdeu um dos melhores jogadores. Sim. É inacreditável que no país do futebol os clubes não têm condições de manter os jogadores. Eu meti esse tweet porque eu não sou brasileiro, mas senti. Eu não sei Uhum. se você concorda com isso, que é inacreditável como o Brasil não consegue manter os jogadores. O que, que você tem a dizer, né, sobre essa, tipo, você acha que como os jogadores vêm propostas e vão embora, sem pensar duas vezes, isso tem alguma coisa a ver com a qualidade da gestão brasileira?
Cara, eu acredito que nesse ponto do Roger Guedes, o Corinthians não teve como competir com o salário que foi oferecido pra ele. Eu não sei se de fato é verdade, mas o que tá percorrendo aqui é que no Corinthians ele ganhava 1 milhão, isso é certo, e lá nesse time do Al-Rayyan ele vai ganhar aparentemente 5 milhões. Falando na moeda real, a moeda do Brasil, tá? Acho que não só o Corinthians, mas eu acredito que nenhum clube do Brasil hoje teria condições de competir com uma proposta do Catar. Não tem como, porque o dinheiro lá é infinito, né? E ele jogando no Brasil já estava até um bom preço. Ele estava a custar 10 milhões, vocês podem ver aqui no Transfer Market. E eu estava a ver os números dele, mano. Ele tem mesmo bons números, mano. Sim. Eu estava a ver os números aqui no Corinthians. Ele tem 44 golos no Corinthians e ele parece que só tá lá há 2 anos. É, ele chegou em 2021. Ele fez 7 no Palmeiras, não deu certo. Na China fez os números medianos. No Criciúma, fraco. E sinceramente aqui no Corinthians é onde ele deslanchou, porque são 44 gols. Essa saída do Roger Guedes é... Pra É. ti, é bom pra carreira dele. Não, porque assim, a gente vê que os números dele no Criciúma não foram bons, mas ele teve um certo destaque. Chega no Palmeiras, ele ali faz. Ele fez bastante jogos, porém poucos gols e poucas assistências. Aí ele vai pra Exato. China, onde ele jogou razoavelmente poucos jogos, mas ele fez um número significativo de gols e assistências. No Corinthians foi o primeiro clube que ele passou dos 100 jogos. Foi o primeiro clube que ele Exato. fez mais de 30 gols, fez mais de 40. Ele estava numa crescente muito grande. Eu acredito que o Roger poderia ficar mais um pouco, se consolidar ainda mais e eventualmente conseguir aí o que a gente pode chamar de uma oportunidade de mercado num clube melhor. Só que no caso, o Roger não visou a carreira dele, ele visou as finanças. Isso aí é indiscutível. Não tem como discutir que ele escolheu o dinheiro. Só que, mano, não somos nós, não somos nós, porque você tá nessa direção e ele não ganha mal, esse é o problema. Por exemplo, mano, se fosse assim, o Mbappé aceitava a proposta da Arábia. Sim, sim. O jogador também tem que saber do tipo, pouquíssimos jogadores hoje estão com essa noção, pouquíssimos. Mano, os clubes caros, mesmo que você é muito velho, vão te pagar um salário enorme. Por exemplo, mano, o Ronaldo tá até a melhor aposentadoria possível. Sim, O realmente. Benzema tá até a melhor aposentadoria possível. E eu acho que esses gajos já receberam propostas grandes quando também estavam no auge. Sim, O Mbappé acabou de negar uma proposta de 700 milhões. É decisão individual. Porque há pessoas que às vezes dizem que se calhar nunca vou receber uma chance como essa. sim. Yeah. O Paul Oscar disse, eu prefiro ter tá minha família bem do que ter memórias que tive uma boa Copa do Mundo e não tenho nada. É tudo na mesma balança, mas eu acho que quando você me diz o salário dele, eu vi que se calhar não era uma necessidade de ser agora. Em relação às finanças, ele vivia muito bem, pô. Pra quem ganha 1 milhão de reais por mês no Brasil, cara, você consegue fazer tudo. Você pega 1 milhão de reais aqui no Brasil, você consegue comprar uma casa das mais tops, consegue comprar um carro do mais top, consegue ter tudo de bom e do melhor. E aí, com os outros milhões que você for ganhando, você vai mantendo o seu estilo de vida. Agora quero mesmo te provocar. Cara, São Paulo, Davi, sem Roger. vai ser Será complicado. que Surgiu um menino da base do Corinthians, o Wesley, ele joga na mesma posição do Roger, só que assim, é aquela velha história, um jogador jovem da base que vai precisar jogar muito ainda para se provar ali na posição. O Roger era titular indiscutível no nosso elenco, né, do Corinthians, e eu não sei o que o Luxemburgo, né, o técnico do Corinthians, vai fazer para repor a saída do Roger. A entrevista do Roger, né, falando sobre essa questão do sonho dele de jogar no Catar, né, ele falou que nas últimas duas convocações da seleção brasileira, que muitos jogadores do Campeonato Brasileiro foram convocados, ele tinha condição de ser convocado. Se ele tinha esse tipo de visão de que, pô, eu podia ter sido convocado, o que ele deve pensar? Então eu vou me esforçar mais, eu vou jogar melhor, eu vou fazer mais gols para numa eventual convocação conseguir estar lá. E o Luxemburgo já deu uma exato, entrevista falando assim: "Pô, Roger, se você realmente quer ir para a seleção, para de voltar tanto, você tem que ficar lá na frente, mais perto do Yuri, mais perto do gol, porque você é o cara que vai decidir". Então, assim, o Roger, aparentemente, ele é novo ainda. Então, ele tinha, assim, o objetivo de chegar na seleção brasileira. Com essa saída dele, cara, se ele um dia pensou em jogar na seleção brasileira, eu acho que não acontece mais, porque ele vai ficar. morreu. Morreu. No mínimo 2, 3 anos ele fica no Catar. E daqui, obviamente, daqui 2, 3 anos ele deve voltar pro próprio Corinthians ou pra algum outro time
do Brasil. Até lá, já vai ter muitas pessoas, muitos jogadores tendo surgido na seleção, porque hoje ali na ponta esquerda da seleção a gente tem o Vinícius Júnior, indiscutível, e ali a gente tem como reposição do Vinícius Júnior possivelmente o Martinelli, né? De bate pronto Ah, assim, então foi no pensando. Arsenal. O Roger não consegue competir nem com o Vinícius Júnior, nem com o Martinelli. E se eventualmente, vamos supor, Vinícius Júnior e Martinelli se machucam, o técnico da seleção convoca um ponto Quem esquerda vai chamar? e ele vai precisar de dois novos pontas esquerdas. Obviamente ele não vai buscar o Roger lá no Catar.